rede social, que a bênção de Deus se cumpra em tua vida, como está escrito lá no Deuteronômio 28, que aquele que guarda a palavra de Deus, as bênçãos de Deus seguirão e os alcançarão. Ou como está em Provérbios, que a bênção pousa na casa do justo, e ali ela faz uma diferença tremenda, total, mudando a vida, abençoando mesmo. Que essa bênção seja para você que está aqui, seja para você que nos assiste. Continue conosco até o final, ouça a palavra de Deus. Amém? Pratique a palavra de Deus em nome de Deus. Quem será meu arauto hoje, diretor? Quem está aqui? Amém, presbítero Pedro? Eu já convido você, hoje é culto de doutrina. Eu já convido você a abrir a sua Bíblia em Provérbios, capítulo 3. Amém? Nós vamos ler do versículo 1 ao 10, e você vai perceber que nesses 10 versículos, Deus ele pede algo e Deus promete algo. Ele faz uma exortação no versículo primeiro, no segundo ele faz uma promessa, o terceiro e quarto ele também volta a exortar, pedindo algo, falando o que vai acontecer, e no seguinte, que é o quinto, ele faz uma nova promessa. Então temos 5 promessas aí que, se o cristão alcançar, ele não vai sentir falta de nada. Todas as promessas de Deus, não somente essas que estão aqui, mas as demais promessas, tudo se cumpre, né? Tem um ser, né? Tudo se cumpre quando guardamos a palavra de Deus. Mas vai ficar claro, para nós que estamos aqui, para você que está em casa, porque às vezes a pessoa fica, meu Deus, como é que eu faço? Eu estou pedindo uma bênção faz tempo, mas não é Deus que não quer dar. O Senhor avisa. Ele diz que, ainda que o unguento do perfumista seja uma bênção, exale um bom perfume, basta uma mosca para estragar tudo. Ele diz que uma roça, um campo, uma lavoura, não é destruído pelas raposas grandes. A raposa entrou e foi destruído, não. Entrou no galinheiro, foi destruído, não. Ele fala que quem faz isso são as raposinhas. Aquela questão do crente achar que essa coisinha não tem problema. O que tem isso aqui? Isso aqui não tem nada a ver. As pequenas coisinhas, na verdade, é o que impede o crente de viver as ricas promessas de Deus. É as pequenas coisas. O crente não vai sair roubando, matando, furtando aí não, adulterando não. São as pequenas coisinhas, são uma palavra, uma palavrinha que o crente fala. Pode mudar o dia dele. Né? Você veja aqui no capítulo 58 de Isaías, o povo estava orando ali, estava fazendo jejum, só que Deus não respondia. E quando eles clamaram, Deus levantou um profeta, que foi o profeta Isaías, para falar o problema que estava acontecendo, para que eles não estivessem recebendo a bênção. E aí Deus diz, através do profeta, fala para eles, é este aí o jejum que vocês dizem que está jejuando? Não. Deus diz, na verdade, quando vocês fazem jejum, vocês fazem para o mal e para o bem. Enquanto vocês estão jejuando, vocês falam de um irmão, do outro irmão. Vocês apontam o dedo. Vocês falam iniquidade, vocês falam que não convém. Brincadeiras, chocarices, acusações. Ele diz, tira essas coisas. Tira o estender de dedo. Tira falar iniquidades. Porque desse jeito que vocês estão aí, vocês não vão fazer com que eu ouça as suas vozes no céu. Eu não vou querer ouvir. Ele
segue no capítulo 59, dizendo, ó, o profeta dizendo, na verdade, a mão de Deus não está encolhida para que não possa salvar. Seu ouvido não está gravado para que não possa ouvir. Mas os vossos pecados fazem divisão entre vós e o vosso Deus. As vossas iniquidades fazem com que ele vire o rosto, não quero ouvir vocês, não quero responder vocês. Então, ele deixa claro que Deus quer abençoar. E ainda no capítulo 58, ainda ele diz, a partir do versículo 8, 9, 10, ó, se você atender o meu pedido, tirando o pecado, tirando da vontade de Deus, não falando certas coisas, não falando do irmão, não falando de brincadeira, quando você clamar, eu vou dizer, eis-me aqui. Quando você gritar para o irmão clamar, eu vou dizer, o que você quer? E apressadamente vai brotar a sua cura, quando tiver o pecado. Então, todo problema do cristão é o pecado. Por isso, o crente já tem que entender. Não é um simples mandamento, quando o Senhor diz em Levítico, em 1 Pedro, ó, sede santos, porque eu sou santo. Sede santo em toda a vossa maneira de viver. Então, não é um simples pedido. É realmente aquilo que vai fazer a diferença em nossa vida. Em ser ouvido por Deus, em ser socorrido por Deus, em ser abençoado por Deus, cuidado por Deus. Então, a maior necessidade nossa aqui é tirar o pecado. Não é fácil não. Não é. Pensa que é fácil? Nunca foi fácil para nenhum homem. Abraão andou com Deus, Enoque andou com Deus. Foi terrível. Para ele servir a Deus, ele teve que tomar um posicionamento terrível. Como está lá em Gálatas. Ó, se eu ainda agrado aos homens, ainda não sou servo de Deus. Não é que você não tem que agradar, porque também, Romanos 14 diz que eu tenho que agradar ao outro, não a mim mesmo. Mas agradar no que é de Deus. Só que quando você faz um compromisso com Deus para agradar a Deus, logo você vai agradar outras pessoas. Porque pessoas vão contar com você, vão querer que você faça coisas que Deus não aprova. Vão querer te tirar da presença de Deus. E vão ficar chateados com você. E se você escolher agradar mais essas pessoas do que a Deus, você não pode ser chamado, eu não posso ser chamado, ninguém pode ser chamado filho de Deus, servo de Deus, ainda priorizando a vontade de homens, nem mesmo a nossa própria vontade. Está entendendo, igreja? Amém. Hoje é culto de quê? Amém. Aleluia! O que é doutrina? É ensinamento. Mas de quem? De Deus. A doutrina de Deus é ensinamento de Deus. Tem doutrina dos filósofos. Tem doutrina de muitos homens. Mas a que nós buscamos aprender é a doutrina de Deus. Tá? A doutrina de Deus diz para a gente vigiar. Porque nos últimos dias vai aparecer quem? Falso o quê? Vai enganar pouca gente ou muita gente? Muita gente. Muito crente. Crente desavisado. Crente que não tem conhecimento da palavra de Deus vai ser enganado. E nos últimos dias surgirão falsos cristos e falsos profetas. Enganarão a muitos. E por aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Perseverar até o fim é, independente de tudo, guardar a palavra de Deus. Mas tem palavra que é difícil, não é difícil. Se torna difícil quando nós queremos praticar a nossa própria justiça. Quando Deus diz, ó, você vinga, não, hein? Porque a mim pertence? E o que eu faço, Senhor? Com ele que está me fazendo mal, vai lá e paga o mal com bem. Meu Deus, mas ele me persegue. Ame
vos odeia, ore e abençoe, você percebe, temos todas essas doutrinas, que não é difícil de entender, é difícil de viver, por conta de um coração orgulhoso. Vem a palavra de Deus e nos ensina, humilhar-vos debaixo da potente, não é para o outro que você está se humilhando, porque o mandamento não é dessa pessoa, não é de fulano, não é de ciclano, não é de beltrano, a palavra vem de Deus. Então você se humilha a Deus, porque você obedece a palavra dele. E a palavra dele diz assim: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. Porque no tempo dele, o que ele faz conosco? Ele nos exalta. Mas eu estou sendo humilhado, pastor. Tem por motivo de o quê? De alegria. Como assim, pastor? Você não sabe o que Jesus falou? Você não sabe que o Espírito Santo foi para a igreja? Que os humilhados eram o quê? Pronto! Se já foi humilhado, glória a Deus, agora está faltando dizer o quê? Se perseverar até o fim. Se nunca se cansar de fazer o quê? Porque aquele que não se cansa de fazer o bem, vai colher o quê? O bem. Em que tempo? No tempo propício de Deus. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Soberano Deus, Pai de amor. A tua palavra é tão maravilhosa, tão magnífica, meu Deus. Tão bom ouvir a tua palavra, tão bom falar a tua palavra. Que o Senhor nos dê, meu Deus, olhos para ver, ouvidos para ouvir e um coração para entender, meu Deus. Pai, pois somos carentes do Senhor e desejamos muito estar na tua presença, aprender do Senhor e ter força do Senhor em nossas vidas para colocar toda a tua palavra em prática. Senhor, não somente pelas bênçãos, mas pela maior de todas as bênçãos, Senhor, que é de estar na tua presença, contemplar a tua formosura no teu santuário, ouvir a voz do Espírito Santo e poder permanecer para sempre no Monte Santo do Senhor. Ai, Deus meu, Pai nosso, glorifica o teu nome, exalta o teu nome, Pai, derramando sobre as nossas vidas a tua misericórdia, transformando as nossas vidas, os nossos corações, nos concedendo um corpo, alma e um espírito, Pai, que vem estar preparado para o grande dia do Senhor. Eu peço por todos, por aqueles que estão aqui, por aqueles que estão nos seus lares acompanhando, por aqueles, ó Pai, que desejavam estar aqui e não podem estar, estão retidos no trabalho, presos numa sala de hospital, sobre uma cama, ou distante. Meu Deus, Senhor, nós nos abençoamos, para que receba o teu refrigério, e venha, Pai, ver de forma notória, meu Deus, a operação do teu poder, Pai, ao seu favor, ao favor do seu cônjuge, a favor dos seus filhos e dos pais, daqueles que amamos, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus, que a tua palavra encontre lugar no nosso coração. Amém. Amém, graças a Deus. Amém, igreja? Amém. Provérbios capítulo 1, versículo... Vamos ler do 1 ao 10? Presbítero, depois nós voltamos, amém? Pode fazer a leitura. Glória a Deus. Você vai citando o versículo. Versículo 1, vai ler. Amém. E assim até o 10. Capítulo 1, versículo 1. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Para se conhecer a sabedoria Não, e a... perdão, é o capítulo 3, viu? Capítulo 3, versículo 1 ao 10. Amém. Versículo 1. Filho meu, não te esqueças do meu ensino, e o teu coração guarde os meus mandamentos.
pois eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e prosperidade. Não te deixem o amor e a fidelidade, ata-os ao teu pescoço e escreve-os na tábua do teu coração. Então acharás graça e boa reputação aos olhos de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te firmes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio a teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isto será saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Então se encherão os teus celeiros abundantemente e transbordarão de vinho os teus lagares. Aleluia. Glória a Deus. Você percebe que primeiro ele te dá uma direção e depois ele diz a respeito do resultado? Ele dá uma direção, nos ensina o que fazer e depois, de antemão, ele dá o resultado, ele fala o que vai acontecer de bom. E ele vai alternando isso. Versículo 1 ele dá a direção, versículo 2 ele faz a promessa. 3 ele dá a direção e assim vai fazendo as promessas. Mas o importante é você saber que toda bênção de Deus está condicionada. A salvação é de graça. As bênçãos estão condicionadas. Pode deixar aberto em Salmos, em Provérbios 3. Fica aberto em Provérbios 3. Mas eu quero citar Isaías 1,19, que eu sempre estou falando aqui. Isaías, capítulo 19, diz assim, se não falha a memória. Se tu quiseres e me ouvires, comereis tu bem nessa terra. Ah, eu quero comer o bem nessa terra. Eu quero que minha vida seja semelhante a uma vida de um José, que tudo que colocava a mão prosperava. Ah, tá. Se quiseres e me ouvires. Eu quero, mas eu também tenho que fazer o quê? Ouvir Deus, a direção de Deus, os ensinamentos de Deus. Porque ainda que se levante todo o mundo contra você, você estando na direção de Deus, você vence. Jesus diz, eu venci o mundo. Tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. E em Jesus, a doutrina nos ensina que somos o quê? Ele venceu o mundo e nele, e nós que cremos nele, obedecemos, somos mais do que vencedores. Olha Isaías capítulo 3, versículo 10. Diga ao justo, tudo vai bem. Versículo 11. Diga ao injusto, tudo vai mal. Tem uma diferença do justo e injusto. O Malaquias capítulo 3, 17. Então vereis uma vez mais a diferença entre o que serve a Deus e entre o que não serve a Deus. Tem diferença. Porque a bênção vem e pousa na casa de quem? Do justo, mas na casa do ímpio pousa o quê? A maldição. É diferente. Então não tem segredo. Não existe segredo. O que eu faço para ser abençoado por Deus? Eu já sou crente, por que eu estou nessas lutas? Porque estamos nessa luta. Se continuarmos lendo o capítulo 3 de Provérbios, vamos ver que Deus corrige a quem ama. Filho meu, não fique indignado quando for por Deus corrigir, porque Ele corrige a quem ama. Ou então, Hebreus capítulo 12, a partir do versículo 5 em diante, que todo filho, que é filho legítimo, tenha disciplina. E assim como o pai terreno disciplina, Deus também disciplina a quem? A quem ama. E a quem ele chama de filho, o que ele faz? Ele açoita. Mas qual é o motivo de Deus? Por que Deus faz isso? Está no texto. Para que venhamos participar da natureza divina de Deus. Olha só.
Tem como aprender sem apanhar. Tem criança que aprende ouvindo. Tem criança que só aprende apanhando. Tem crente que aprende ouvindo. Tem crente que só aprende quando entra no estreito. Mas nós não precisamos entrar no estreito. Precisamos? Nós não conseguimos aprender ouvindo? Não é verdade? Ó, que foi louvado aqui. Provérbios 20, Deuteronômio capítulo 28. O que Deus mandou Moisés só para o povo? Se atentamente ouvir a minha voz, tendo cuidado de guardar todos os meus mandamentos, que hoje te ordeno, então você vai ser bendito no campo, na cidade. Bendito vai ser o fruto do teu ventre, da tua maçadeira, o fruto da terra dos teus animais. Tudo que você colocar a mão vai ser abençoado. Quando ouvir a voz do Senhor, teu Deus. Versículo 9. E o Senhor teu Deus vai te confirmar como povo santo. Quando, Senhor? Quando você cumprir todos os mandamentos que eu vos tenho ordenado. Então o Senhor vos confirmará como povo santo. Ninguém vai te tocar. O mal não vai te tocar. Glória a Deus. Como é difícil entender. Como é difícil deixar os nossos próprios pensamentos. Não é difícil entender os mandamentos. Mas como é difícil praticar a justiça de Deus, abandonando a nossa própria justiça. Como é difícil. Como é difícil obedecer a Deus e pagar o mal com o bem. Como é difícil. Por conta do nosso orgulho. Se sente magoado. Basta uma pessoa falar uma palavra contrária que nos sentimos magoados. Mas o mandamento não é esse. O mandamento é o quê? Deuteronômio 4, versículo 15 e 16. Guarda a tua alma. Provérbios 4, 23. Guarda o teu coração para não se contaminar. Só que basta uma palavra. O crente esquece os mandamentos e se contamina. Fica triste. Fala para outra pessoa. Está proibido, segundo a Bíblia, falar para outra pessoa. Hebreus 12, 14. Não deixe que uma raiz de amargura brotando nos perturbe, não. Aliás, 12, 15. E por essa raiz de amargura, muitos vêm cair da fé. Porque logo as pessoas tomam o seu partido. Quando você fala que alguém praticou injustiça com você. Quando alguém praticar injustiça com você, o mandamento é você orar e clamar a Deus para aquela pessoa, perdoando aquela pessoa, abençoando aquela pessoa. Não é ficar triste, não é mudar o curso, não é ter um costume agora vou mudar, não é estar indo na igreja e parar de ir na igreja, não é estar praticando boa obra e deixar de praticar boa obra porque alguém falou alguma coisa. Porque isso aí não é vencer, isso aí é ser vencido. Mateus 24, 13, né? Ao que vencer, será salvo. Mas basta uma palavra, o crente já fica magoado. Isso não é coisa de crente, não. Tipo, seu irmão, ficar magoadinho não é coisa de crente, não. Jesus não falou assim, ó, quem quiser vir a mim, pegue a sua cama de pluma e venha. Não foi isso que ele falou. Ele falou o quê? Pegar a cruz, é fácil andar com a cruz? Ele disse, ó, no mundo você vai passar o quê? Pronto, mas não é para você desandar, não é para você agora viver uma vida de pecado, não é para você fechar o teu coração e não amar o irmão, não é para você fechar o teu coração e não perdoar, não é para você fechar o coração e pagar o mal com o mal, nada disso. Olha o que Paulo fala aos Coríntios. Se alguém perdoei, na presença de Deus eu fiz o quê? Eu perdoei. E por que eu perdoei? Para não ter vencido, O irmão fez isso, a irmã fez isso. Está vencendo? Está sendo vencido? Guarda a tua alma. Não, quem se alguém falar mal, você vai doer aonde? Só no ego. Ainda que seja literalmente um soco no olho, ficou inchado, tem que perdoar. Uma palavra e nem batendo em você. Só que o escritor aos Hebreus, pelo Espírito Santo, ele fala uma coisa. Poxa, você nem sangrou, já está desistindo.
Você nem sangrou e já estava pensando em não perdoar? Você nem sangrou, já está pensando em pagar o mal com o mal? Nem sangrou. Ainda que sangue. Olha que homem de Deus tremendo. Estevão, morrendo ali apedrado, olhando para o céu. O coração dele estava tão limpo, sem mágoa de quem estava apedrejando ele, que o resultado foi ter olhos espirituais abertos. E ele olha para cima, e o céu se abre para ele, e ele vê Jesus de pé. Aleluia. Ele disse: Senhor, entrego ao Senhor a minha alma, Senhor, meu espírito. E não coloca pecado deles, não, Senhor. Eles não estão sabendo o que estava fazendo, Senhor. Eles não estão sabendo. Homem de Deus, hein? Homem de Deus sendo afrontado pelo Sinédrio. Quando o Sinédrio olha para ele, não entende. Ele estava sofrendo afronta, ameaça de morte, antes da sua morte. E quando eles mesmos olharam para ele não estava com cara de quem estava um crente confundido, ou decepcionado com Deus, ou com raiva de nenhum deles. Mas como era o rosto dele? Como o rosto de um anjo. Um rosto de anjo significa que eles olhavam e viam um rosto angelical, um rosto, sabe, tremendo, que transmitia paz, que transmitia amor. Exemplo de fé, hein, igreja? Glória a Deus. Ah, pastor, não consigo ser assim. Mas o mandamento é Mateus 5. Lute para ser o quê? Perfeito. Mas ninguém pode ser perfeito, ninguém consegue ser perfeito. Mas o mandamento é ser perfeito. Foi Jesus que falou: seja perfeito, como perfeito é o vosso Pai que está onde? Ser igual a Deus, claro. Não recebemos o Espírito Santo de Deus? Como vamos conseguir ser igual a Deus? Só quem não tem o Espírito Santo de Deus, que não vai chegar lá. Mas se nós ouvirmos o Espírito Santo de Deus, vamos chegar lá. Jesus chegou lá com uma cruz nas costas, com uma coroa na cabeça, com um cravo nas mãos e nos pés. Ele chegou lá. Ele venceu. E por ele chegar lá dessa maneira, a morte não pôde deter. E quem chegar lá também dessa maneira, ele vai nos ressuscitar naquele dia. Mas é para quem? Para quem? Para quem quer, para quem vencer. Aleluia. Versículo 1, presbítero Pedro de Provérbios, capítulo 3. Filho meu, Só o primeiro versículo. filho meu, não te esqueças do meu ensino, e o teu coração guarde os meus mandamentos. Não tem segredo. Filho meu, não se esqueça do que eu estou te ensinando. Paralelo com o Tiago 1, né? Não podemos ser ouvintes esquecidos, porque o homem que logo ouve e se esquece é como aquele que contempla o seu rosto no espelho e depois não sabe mais como é. É como a água impelida pelo mar. Ela vem até a praia e volta. Vem e volta, não sabe disso. E assim é o homem que ouve e se esquece. Esse homem também não recebe nada de Deus. Tiago capítulo 1. Esse homem não vai receber nada de Deus. O ouvinte esquecido não recebe nada de Deus. E aí Provérbios está dando a direção. Filho meu, não se esqueça dos meus ensinos. Não está falando para um trabalhador, um escravo, um donos. Está para filho. A quem ele ama. Meu filho, não se esqueça dos meus ensinos. De maneira que você ouve e depois não pratica. Ouve e não pratica. Ouve e não pratica. Deus nos enviou a palavra como objetivo. Transformação de vidas. Novo nascimento. Conhecimento do caminho de Deus. Santidade ao Senhor. Como João, pelo Espírito de Deus, falou à igreja. Em João capítulo 17, versículo 17. Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Quando Jesus está lavando
os pés dos discípulos, Pedro diz, lava tudo. Ele diz, não precisa. Só os pés está bom. Porque o mar está limpo pelo quê? Pela palavra. A mente, o coração, o corpo todo está limpo pela palavra. Você só tem que cuidar de onde você pisa, dos lugares que você anda. Basta lavar os pés. O mar está limpo pela palavra. Então, filho meu, nunca se esqueça. Primeiro vem a exortação, o conselho. Filho meu, nunca se esqueça. Não se esqueça dos ensinamentos de Deus, não, do teu pai. Não se esqueça. De novo, para o primeiro versículo. Filho meu, não te esqueças do meu ensino e o teu coração guarde os meus mandamentos. Tá. Toda igreja agora na sua Bíblia aí. Filho meu, Não te esqueças do meu ensino. é para guardar. Lembra de Salmo 119 que Davi diz? Guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. A tua palavra, meu Deus, é lâmpada para meus pés, luz para o meu caminho. Eu vou andar como sendo de dia, vendo tudo. O mundo espiritual vai ser revelado. A forma de andar, porque você anda na luz. João capítulo 1. Como ele está na luz, devemos nós também andar na luz. Filho meu, guarde os meus mandamentos. Guarde no teu coração os meus mandamentos. Não pode esquecer. Mandamento de Deus. Lá quando o homem caiu, lá em Gênesis capítulo 3, ó mulher, o teu desejo vai ser para quem? Então a mulher não pode ficar respondendo ao marido, gente, isso é mandamento. Mas não. Se o marido é errado, também tem outro mandamento para os maridos errados. Não é discutir. Não é falar. É ganhar de que maneira? Sem palavra. Pronto! Ganha sem palavra. E não é fazendo pirraça. Quando ele estiver falando, dá uma de santo e sair quietinho. Tipo, eu estou evitando briga. Não está evitando briga. Não tem nenhuma palavra boa para falar, para confortar, tem que ser silêncio. Mas o silêncio é bom. Até o doido lá, até o tolo, quando faz silêncio, passa por sábio. É verdade. Mas tem hora para todas as coisas. Tem hora para falar e tem hora para fazer silêncio. Se você fazer silêncio na hora de falar, é guerra. Se você falar na hora de fazer silêncio, é guerra. E Deus nos faz sábio para saber a hora de falar e a hora de não falar. A palavra dura vai suscitar o quê? A ira, o desprezo, essas coisas. Mas a palavra branda de sabedoria vai fazer o quê? Vai acalmar o furor. A Abigail teve uma palavra de sabedoria para Davi, não foi? Evitou uma guerra, um problemão. Aí a mulher sai durinha, em silêncio, achando que está fazendo alguma coisa boa. Está provocando a ira do marido. Tem que ter uma palavra, não tem nenhuma boa para falar. Ô meu bem, me perdoa, meu bem, amém, vamos orar. Amém, meu bem. Esses mandamentos não têm sido vividos porque em outrora você não via o que você vê hoje. Tantos casais evangélicos se separando, né? Crentes. Claro que é porque acontece, porque não guarda os mandamentos. Porque se a mulher crente está crente mesmo, e o marido está todo errado, a mulher crente faz o quê? Santifica? E se o marido é crente também, então a mulher está toda errada, o marido crente santifica quem? A esposa. Mas se os dois estão errados, a casa vai acontecer o que com a casa? Cai. E o mandamento de vencer o mal com o bem? Aí não aguento mais, vou embora dessa casa. Quem diz eu não aguento mais, vou embora dessa casa, é que está sendo vencido pelo mal. Mas é o amor, não. Porque o amor nunca falha. O amor tudo sofre, tudo suporta. O amor aguenta.
fazer queima, não. O amor chora, o amor se sacrifica, o amor sangra, mas o amor não falha. Foi Jesus que falou, o Espírito Santo que falou através do apóstolo Paulo aos Coríntios. Nós dizemos que cremos na palavra, então temos que acatar essa palavra. Aguentar tudo. E aí? Mas tem profeta dizendo que tem que até parar de orar. Ah, é? Mas foi Jesus que disse, ora em todo. Se tribulação fosse motivo de parar de orar, Jesus não orava em todo o tempo. Perseguido, crucificado. Ele diz, ora em todo o tempo para que não entrem. Aí a pessoa vem e diz, não ore não, não é mais por ele não. Não é mais para ela não, seja besta não. Não seja besta não, seja um derrotado. Até porque deixar de ouvir Jesus para ouvir um profeta que falar uma coisa dessa, o profeta tem que ler Bíblia. Que mais necessário não são só os profetas. Que causa divisão na casa. Abigail deixou o marido? E o marido era chamado de quê? Nabal. Nabal, que significa o quê? Loucura. E filho de quem? Filho de Belial. E quem é Belial? Belial é Satanás. Ah, mas ele é filho de Satanás, aquele homem. Ela deixou ele? O mandamento dizia que não podia deixar. Mas já sofrendo, deixa. Meu querido, o camarada escolheu a moça. A moça era o que é hoje. O que ela não gostava antes, ela continua não gostando hoje. O que ela gostava antes, continua gostando hoje. No namoro, os camaradinhos e as mocinhas aguentam tudo. Mas quando o caso não quer aguentar, o tempo de desistir era no namoro. Antes de tocar nela, antes de ser consumado o casamento. Agora que foi consumado, quer desistir, volta para trás? Digo o covarde que volte. Mas é muito pesado. Claro que é pesado. Foi Jesus que falou sobre esse assunto e disse, nem todos podem ouvir essas verdades. Somente aquele que recebe o dom de Deus. Jesus não alivia não, igreja. Ele fala a verdade, hein? Misericórdia de nós, hein? Versículo 1 de novo, somente a primeira parte. Filho meu? Filho meu, não te esqueças do meu ensino. Filho meu, não se esqueça do meu ensino. O que eu estou falando aqui para vocês, não está escrito na Bíblia? Sim. Abigail desistiu de Nabal? Nabal era bom ou mal? Não. E ela andava lá? Só se casou de novo quando ele morreu. E agora? Não seria o tempo da igreja rasgar o coração e orar entre o altar e o alpendre? Ter uma vida tremenda de oração para alcançar misericórdia, como Davi alcançou misericórdia, como o próprio Manassés já alcançou misericórdia. Nós nem precisamos alcançar misericórdia. Eu me conto nessa situação. Então que seja daqui para a glória. Não volte para trás, nem um centímetro. Igual aquela mulher do poço. Você já teve? Jesus não dispensa ela não, igual alguns pregadores querem dispensar o povo. Casou, tem que ser até a minha morte separe. Foi fraco, caiu, levanta. Mas eu casei com outro. Levanta, separou, casou com outro, levanta de novo. Quantas vezes caiu, levanta. Mas alguns pastores, alguns mestres dizem, não tem mais jeito. Como não tem mais jeito? E aquela mulher do poço de Jacó? O que Jesus falou dela? Que ela já tinha tido 5 maridos. E aquele que estava não era o marido dela. E ela alcançou salvação aquele dia? Mas alguns dizem que se casar mais uma vez não tem salvação. Eu vou dizer o que o Espírito disse à igreja através de João, 1 João capítulo 2. Filhinho, não peca não, filho, não peca. Não peca descasando, não peca casando, não peca falando do outro, não peca bebendo, não peca fumando, não peca devendo para o outro, não peca. Mas se for em pecar, é para desistir? Não. Creia no amor nas misericórdias de Deus. Filhinhos, não pequeis. Abra sua Bíblia aí. Depois a gente volta aqui. Abra sua Bíblia aí
1 João, capítulo 2, versículo 1. 1 João, capítulo 2, versículo 1. Ninguém pode desistir da salvação. 1 João, capítulo 2, versículo 1. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se, porém, alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Versículo 3. Ele é o quê? E nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Introdução que diz: filhinhos, não pequeis, mas se porventura pecar, temos um advogado no céu, Jesus Cristo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos, mas também por todos os que estão no mundo, habitando no mundo. Não é para pecar, mas se você pecar, você vai desistir da salvação. Ele não é para as misericórdias. As suas misericórdias não permanecem para sempre, não se renova a cada dia. Ele não falou com aquela mulher, ele foi lá naquele poço, não foi para a cidade, não foi para onde tinha uma multidão, porque tem pregador também que só gosta de pregar onde tem uma multidão. Jesus foi só por conta daquela mulher naquele poço. Jesus atravessou o mar só por causa do gadareno, só por causa de uma alma. Glória a Deus. Ele puxa a conversa com ela. Ele desejou salvá-la. Ela tinha uma esperança no coração dela, a qual Deus tinha como uma esperança que era relevante para ela e para Deus. Quando ela ouve, ela fala: veja que o Senhor é um profeta de Deus. Nós sabemos que quando o Cristo vier, Ele vai nos ensinar todas essas coisas. E ela teve um privilégio que o maior homem não teve. Quem é o maior homem segundo a Bíblia? O que a Bíblia diz maior homem, igreja? Quem? Moisés foi o maior profeta. João Batista, não foi Jesus que falou? Como João Batista, não tem outro, não. Porque o maior, o nascido de mulher, não tem homem igual João. Só que João Batista perguntou: mas o Cristo? Ele falou? Ele não falou: não, sou eu não. Ele falou assim: ó, para o rapaz que levou o recado: fica comigo aí, vê. Vai lá e fala para ele: os mortos estão ressuscitando, os enfermos estão sendo curados, os cegos estão enxergando. Tá? E o Evangelho está sendo pregado aos pecadores. E João deve entender. Só que aquela mulher, que já tinha tido 5 maridos, ouviu ele dizer: sou eu. Ele se revelou. Glória a Deus. Mas Deus não se revela a qualquer um, não. Ele vai revelar o segredo dele. Ele revela a quem? Aquele que o ama e guarda a sua aliança. Aquele que o ama. Isso é o segredo dele para esses. Salmos 25, 14. E quem ama Deus, de Deus é o quê? É conhecido. E Deus, Jesus olhou para aquela mulher e amou ela. E se revelou para ela. E ela tinha tido já 5 maridos e estava cumprindo a área dela. Ela teve a oportunidade de consertar. Então você que já casou 2ª vez, 3ª vez, 4ª vez, 5ª vez, 7ª vez, sei lá, você tem a oportunidade. Do quê? De manter esse casamento até o fim agora, não desistir mais. Não desista mais não. E segue. E serve a Deus. E guarda os mandamentos. Davi também não pecou? Ele não fez só ficar com uma mulher casada, ele não fez só isso não. O profeta Natan foi repreendendo porque ele mandou fazer o quê? Matar Urias. E o profeta falou: você matou uma pessoa maravilhosa. Um homem bom. E na ocasião, melhor que tu ainda, hein? Melhor que aquele homem que era coração segundo Deus. Mas fez 2 coisas terríveis.
Mas Deus não, as misericórdias não se renovam a cada dia. Você não ama Deus? Glória a Deus. O que o apóstolo pelo Espírito diz à igreja? O bem que eu quero fazer, o que acontece? Mas o mal que eu não quero fazer? Quero fazer. Como é que eu entendo isso, pastor? Está escrito. Tudo acontece para o bem daquele que ama? Se eu amo Deus, eu sei que tudo que acontece é para o meu bem. Não tem nenhuma dificuldade de entender isso. Criações é quem tem por fim. A gente não podemos nos sentir melhor que outros irmãos do passado, não. Por que está acontecendo isso comigo? Por quê? Porque nós é pecador. Nossa, mas nós somos pecador remido. Claro que somos pecador remido. E por isso Deus trata conosco. Deus nos açoita, porque somos filhos também. Glória a Deus. Aleluia. Já não pecou para passar por tudo aqui. Não pecou, não. A Bíblia não diz que Isaac pecou para ficar cego daquele jeito durante um século. Micaías, já Moisés, com 120 anos, a vista dele parecia de águia. A força dele tinha um jovem de 20, 30 anos, no auge. Não faltou vigor para ele, não. Mas alguns, o Senhor vai e segue até a cruz. A outra, você vai permanecer para dar o testemunho. E aí Jesus lhe pergunta qual que pergunta. Jesus ouviu uma pergunta de Pedro. Por que ele vai permanecer? O que importa para você? É a resposta de Jesus para Pedro. Se eu quero que tu me siga, segue tu. Seguir não é seguir para servir Deus orando por ano, não é para seguir até a cruz. Pedro ouviu e guardou essa palavra. Quando ele foi morto, segundo a tradição, ele foi morto crucificado. E o temor dele era tão grande que ele disse: eu não mereço ser crucificado igual meu mestre. É muita honra para mim ser crucificado igual meu mestre. Me crucifica de cabeça para baixo. E ele morreu sendo crucificado de cabeça em louvor a Deus. Foi colocado em ligação ali. Glória a Deus. Será que ele guarda a palavra? Filho meu, guarda os meus mandamentos, não se esqueça dos meus ensinos. Filho meu, não se esqueça dos meus ensinos. Guarda a minha palavra. Olha o versículo 2. Versículo 2 de Provérbios 3. Pois eles aumentarão os teus dias, te acrescentarão anos de vida e prosperidade. Olha, o que os mandamentos fazem com a pessoa? Aumenta o quê? O que mais? Quando a igreja, quando o homem, mulher, jovem, criança, compreende o mandamento de Deus, que é para o nosso bem, já citei umas 3 vezes essa semana, que a palavra de Deus, o próprio Deus, é escudo. Ele se coloca entre nós e o mal, entre nós e as dificuldades da vida, entre nós e os perigos da vida. Deus se coloca entre nós e todo esse mal. Quando? Quando guardamos os mandamentos, porque ele diz que Deus é escudo. Deus, a pessoa de Deus é um escudo para aqueles que guardam os seus mandamentos. Quem vai passar por Deus? Quem vai passar por Deus para nos atingir? Sendo nós zelosos dos mandamentos, entendendo que guardar os mandamentos é tudo que o homem precisa fazer para estar bem. Deuteronômio 8. Te deixei ter fome, depois eu te alimentei, para que você entenda que nem só do pão vive o homem, mas o homem vive de toda a palavra que sai da boca de Deus. O que Deus falou a esse respeito? Rebeca, que ela buscou Deus,
E Deus falou com ela: aí tem 2 nações. Tem 2 nações no teu ventre. E o maior servirá. E foi Deus que falou, porque se cumpriu. Filho meu, ouve, guarda meus mandamentos. Agora o versículo 1 de novo, vocês não vão esquecer nunca. Filho meu, não te esqueças do meu ensino, e o teu coração guarde os meus mandamentos. Filho meu, guarda, filho meu, não esquece não, filho meu. Guarda os meus mandamentos no teu coração. Guarda o coração, ninguém tira do teu coração. Nas tuas emoções, ninguém tira. Guarda. Filho meu, não se esqueça, filho meu, dos meus ensinos. O que Deus fala sobre casamento? O que Deus fala sobre ser uma esposa, ser mamãe? O que Deus fala sobre ser um marido, um pai? O que Deus fala sobre ser um empresário, ser empregado? O que Deus fala sobre ser empregado? O que Deus fala quando for plantar na roça? Deus ama a terra, Deus quer que zele para a terra. Quem planta lá não pode plantar direto todo ano, não. Tem que dar um descanso para a terra. Planta 6 anos no céu, não planta. Plantou um pé de laranja. O pé começou com a laranja, desse tamanhozinho, deu 5 laranjas. Um exemplo. Que vai dar um pouquinho, né? Esse galinho fica assim. Pode chupar essa laranja? Sim ou não, igreja? Não. Aí no segundo ano, em vez de dar 5, dá 15. Pode chupar essa laranja? Não. No terceiro ano, dá umas 50 laranjas, mexerica. Pode chupar? Terceiro. Quarto ano, pode chupar? Quinto ano, pode chupar? Quando é que vai poder chupar? 6. Não falou 6, não 7. Agora vamos tirar a prova, vamos tirar os como é que é? Não, aqueles daqui que faz faculdade é os universitários. Presbítero Pedro. Tira a dúvida. Tem pastores aí no meio? Pastor Marcelo escapou dessa, né? No sexto ano dos homens vai poder chupar. Mas isso é para laranja, para mexerica, para manga, para abacate, para tudo. Abacate começa lá em quantos anos, meu Deus? Mas já me ensina a palavra. Está entendendo, igreja? As raposinhas? As terras não dá mais o que dá. Claro que não dá. O mandamento da terra ninguém lembra, ninguém cumpre. Até que 7 anos não dá nada. E é nessa terra que é boa, que a gente condenou, viu? Então você tem terra, aproveita, viu? Aproveita que Deus pode te dar uma prosperidade que você nem imagina. Com terra. Glória a Deus. Vendendo limão. Vendendo uns 50 pés de limão, pronto. Acabou o seu problema. Pensei nisso hoje, pastor. Limão para aí. Pronto. É de Deus. Tem uma coisa que ninguém consegue fazer, é para de comer. Então, uma fruta, um legumes, um tempero, todo mundo come. Quem planta não dá conta. O Brasil é um dos maiores produtores de alimento do mundo, não dá conta. Ele não dá conta de alimentar o mundo, não dá conta. Está entendendo? Ele alimenta bilhão, viu? Mas o mundo tem 8 bilhões. Como é que vai dar conta? Falta. Aí, Brasil produz, China produz, Estados Unidos, e todos os países produzem, e não dá conta, ainda tem gente passando fome. Ainda que a gente mesmo joga a comida fora, é pecado. Porque quando Jesus multiplicou o pão, e sobrou o pão, o que ele fez?
Mandou guardar por quê? Para que não fosse desperdiçado. Mandou guardar os cestos de pão. Vai ficar velho para amanhã, porque tem gente também que não gosta de pão de ontem, né? Tem gente que não gosta de pão de ontem. Mas você sabia que até quem tem diabetes pode comer pão de ontem? Se comer pão de hoje, já diabetes. Comer pão de ontem, diabetes não vai subir, não tem pico disso, né? Segundo a medicina, né? Quem acredita? E como Jesus mandou guardar o pão, né, gente? Só que a pessoa não gosta de pão velho, não. Joga fora o pão velho. Pode fazer torrada, pode requentar. Mas joga fora. Se você joga comida fora, não joga mais não. Tem duas pessoas que uma eu conheci, já não está entre nós, outra eu conheço. Sobrou um ossinho, guarda lá. Sobrou uma mulherzinha, guarda. Mas isso é ser silvino. Mas pensa, igreja, Jesus mandou guardar os pão. Pensa que todo dia a comida é jogada fora, dando toneladas. E pensa que tem muita gente que não tem o que comer. Pensa que é um pecado. Pensa que você está entendendo que você não vai mais jogar comida fora. Se você não gosta de comer comida requentada, então faz pouquinho. Só para aquela hora. Se você gosta de comida requentada, porque fazer um mexidão parece que fica melhor do que faz comida programada, faz um panelão. Panelão está guardado na geladeira, você come de tarde, de manhã, de noite, de madrugada. Pronto, assar na geladeira. Quando a outra pessoa vê, você está na mesa comendo na madrugada. Conheci um que acabou de jantar. Umas 5h30, 6 horas da tarde. Ele foi para o quarto dormir. Dormiu, passou daí andando. Mãe, põe minha janta. Menino, você acabou de jantar. Põe minha janta. Ele estava sonambulando. Estava dormindo. Pedindo comida dormindo. Eu conheço um colégio que sobra muita comida. As crianças não querem comer. Muita comida jogada fora. Pecado. Jogar comida fora, para quem não sabe, é pecado. Comida boa. Pecado. Então a gente vai ouvir, vai aprendendo. Ah, mas não consigo. Vai fazendo lá o negócio. Vai fazendo uma receita. Vai treinando. Um dia faz menos, outro dia faz mais. Até achar o ponto de comer tudo, de comer direitinho e sobrar. Está sobrando. Põe uma marmitex e procura na rua, uma pessoa que está lá na rua, que ainda não comeu durante o dia, e dá para ele para você ler. Já pensou em pegar a comida que sobrou que vai jogar fora, fazer uma marmita e sair na rua? Quando você achar uma pessoa lá jogada lá, ou sem lugar para dormir ou comer, você dá para ela? Mas você não tem tempo para isso não. Mas arruma um tempinho para fazer o bem, né? Arruma um tempinho para fazer o bem. Olha, Isaías 58 que você vai arrumar um tempinho para isso. Está entendendo? Ou você sabe que tem um lugar que tem um indigente que está ali, ó. Manda lá comida mesmo. Já compra aqueles pratinhos de descartar, já vai mandando quando você puder. Vai mandando. Pensa na alegria dentro da pessoa. Versículo 2. Aliás, o versículo 1 ainda, parte 2. Guardar onde? E o teu coração guarde os meus mandamentos. Eu não sei, pastor, os mandamentos, mas você tem Bíblia? Glória a Deus. Mas eu tenho uma Bíblia, então leia. E você vai saber os mandamentos. Porque você precisa. O faminto precisa de arroz e feijão. O doente precisa de remédio. Mas o homem precisa de Deus. Olha o versículo 2 para quem guarda os mandamentos.
pois eles aumentarão os teus dias. Aí, vou te falar uma coisa, viu, que é duro. Quantas pessoas vai perder no ente querido? Crianças morrendo, jovens morrendo. Eclesiastes fala que tem coisa que a gente faz que abrevia a vida. Salomão. Assim como tem coisa que a gente faz que estende a vida, como é essa passagem. Guardar os mandamentos ao longo da vida, não guardar em curto da vida. Perder um ente querido, perder um filho, é terrível. A gente perdeu esse mês aí, né? Uma pessoa querida. Terrível. Você está sozinho em casa, deitado, ou na mesa, eu não sei quantas pessoas, estou falando de mim. Vem a pessoa na cabeça. Eu tenho um amigo de infância, minha esposa conheceu, chamado Carlos, a gente chamava ele de Carlos. Ele morreu porque o mundo caiu em cima dele num dia chuvoso. Nunca esqueci dele, eu sempre lembro dele. Eu sempre lembro dele, não falo para ninguém, só fico comigo. Lembro da minha mãe, agora com o meu cunhado Manuel. Todo dia a gente lembra. Todo dia. Não é porque está recente, porque minha esposa falou uma coisa hoje, é verdade. Parece que quanto mais o dia vai passando, o tempo vai passando, mais a saudade aumenta. Você não costuma, a saudade aumenta. E para evitar essas coisas, ó, guarda o mandamento. O mandamento vai ser vida. Se você abrir sua Bíblia também, Deuteronômio 30, a partir do versículo 15 em diante, vai estar lá. Filho, hoje eu tomo o céu como testemunha que eu estou te oferecendo a vida e também estou te oferecendo a morte. Guarde meus mandamentos para que você viva bem você e teus filhos. O mal recai sobre o filho. Olha as misericórdias de Deus. Quando o homem e a mulher praticam o bem, Deus faz o bem e poupa até 1000 gerações. Quando o homem erra e peca, Deus visita a maldade do pai e do filho até a terceira e quarta geração. Olha a diferença de 4 para 1000. Mas o mal vem sobre o filho, sobre o neto e sobre o bisneto quando a gente peca. Pastor, isso é coisa do Velho Testamento, não é coisa de Deus, que não muda. É coisa de Deus que não muda, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Glória a Deus. Quer ver? Vamos só lá. Para Deuteronômio 30, versículo 15, 16. Se não me falha a memória. Se me falhar, você me ajuda aí. Vai ouvindo e vai guardando, meu irmão. Não vamos esquecer, não. Aleluia. Vem, hoje te proponho a vida e o bem, a morte e o mal. Pois hoje te ordeno que ames o Senhor, teu Deus, ande nos seus caminhos e guarde os seus mandamentos, estatutos e leis. Então viverás e te multiplicarás, e o Senhor, o teu Deus, te abençoará na terra que passas a possuir. Aleluia. Ó, você vai se multiplicar. Você vai ter filho, vai ter neto, vai ter bisneto, vai ter uma geração. Deus é tão tremendo que quando ele tratava com alguém que partia sem filho, o nome da pessoa que partia não saía do rol da família. Porque o irmão ia ficar com a cunhada, que ia se tornar a esposa dele, e ia suscitar nome para o falecido. Porque Deus se importa com a descendência. Mas quando não guarda o mandamento, perece o pai e o filho, como foi o caso de Acã, que ele pecou, mas o problema veio sobre ele, sobre a esposa, sobre os filhos, sobre as filhas, sobre os animais, sobre tudo que tinha, sobre a tenda dele. Tudo que era ele e que era dele, desceu para o abismo. Então nós ouvimos essa palavra, vemos essa palavra escrita, lemos essa palavra, repito, ouvimos essa palavra, temos que guardar no coração.
Para quê? Para que a gente não peque. Porque a gente não quer a morte, a gente quer o bem. A gente não quer a morte, a gente quer a vida. Repita, presbítero, essa passagem. Versículo 15, você leu, não foi? Sim. Só o 15? 15, 16. Pronto, vou repetir o 15, 16. Vê, hoje te proponho a vida e o bem, a morte e o mal. Pois hoje te ordeno que ames o Senhor, o teu Deus, andes nos seus caminhos e guarde os seus mandamentos, estatutos e leis. Então viverás e te multiplicarás, e o Senhor, o teu Deus, te abençoará na terra que passas a possuir. Deus vai abençoar. Mas olha só, escolhe a vida e o bem. Escolhe. Eu estou te propondo a morte e o mal, a vida e o bem. É uma coisa que não é difícil você escolher. Porque ninguém quer o mal, ninguém quer sofrer, ninguém quer ter escassez, ninguém quer ficar enfermo. Nós queremos estar bem. E é o que Deus prometeu desde os tempos eternos. Tanto é que Ele vai nos conceder uma vida eterna para quem vencer, sem dor, sem perda, sem enfermidade, eterna, uma vida eterna, onde habita a justiça. Mas enquanto estamos aqui, para que Ele venha nos guardar de todos esses males, precisamos ser o quê? Fiel. Não é o que está escrito? Que Deus procura quem? Deus procura os fiéis à terra. A pessoa não consegue ser fiel nem em culto. A pessoa não consegue ser fiel nos mandamentos. Como que a pessoa vai ficar bem? Ora e não recebe. Pensa aí. Filho meu, nunca se esqueça dos meus ensinos. Guarda a minha lei no teu coração. Porque fazendo assim, você vai ser abençoado. Versículo 2 de novo. Presbítero. Pois eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e prosperidade. Vida e prosperidade. Vai ter uma vida longa, vai ser próspero. Ah, não consigo, o que eu estou fazendo está dando errado. Guarda esses mandamentos. Olha as raposinhas, nem as coisas grandes, nem as pequenas que estão atrapalhando. É a forma de entender a palavra. É palavra que sai da boca. Ah, eu também tenho o Espírito Santo, eu não entendo assim. Mas o que foi chamado para quê? Paz de Deus diz no meio de vocês, não haja muitos sábios, não. Tipo, não haja muitos doutores, não. Paulo diz, porque a nós a coisa vai ser mais pesada. A cobrança vai ser mais difícil para nós que ensinamos. Uns são chamados para ensinar, outros para aprender. Então, como é que aquele que foi chamado para aprender o caminho, para alcançar a salvação, para ser abençoado, ouve a palavra daquele que foi chamado para ensinar e dizer, não entendo assim não. Não é um coração duro, não tem endurecido no coração? Eu vou ser franco com vocês. Eu não estou defendendo meu ministério, eu não estou defendendo o ministério dos pastores, eu não estou defendendo o ministério de presbítero, evangelista e diácono, eu não estou defendendo nenhum desses não. Eu estou defendendo você, que foi chamado para salvação. Nós fomos chamados para ensinar, e vocês foram chamados para aprender. E o próprio Espírito de Deus vai confirmar no teu coração, na tua alma, no teu espírito, se o que estamos falando é verdade ou não. Porque tem gente que diz, eu entendo isso, eu sei, mas o quê? Mas vai aguentar o tranco? Mas vai aguentar o calo no pé? A pedra no sapato? Vai aguentar chorar e gemer? Vai aguentar situações terríveis? Às vezes a pessoa, por conta de um vício, de um cigarro, não consegue congregar, não consegue tomar Santa Ceia. Eu não aguento mais. Então é só mudar. Está vencido por um cigarro, está vencido por uma bebida, está vencido por um costume, está vencido por uma apologia. Igreja de Deus, prescruta o coração. Em todo o tempo Deus prescruta. Ele vai lá no íntimo da pessoa. Quer saber que a pessoa é lá realmente.
versículo esclarecedor. Filho, lembra do que eu ensino, filho? Guarda as minhas leis no teu coração, para que você viva bem. Viva muitos dias, viva uma longa vida, viva abençoado. Não é difícil não entender isso, não. Mas é difícil viver. Quer ver uma coisa que as crianças gostam de ouvir o pastor falar? Mandamento. A minha casa está assim, mandamento. Pai, você ama teu filho? Não, sim, não. Estende a vara. Porque o pai que ama o filho, estende a vara. Mas dá mais em mim do que dele. Então tá. Então vai queimando com Deus. Olha quantos filhos de crente presos, gente. Porque a mamãe tinha dó. Quando o pai ia corrigir, a mãe não deixava. Quando a mãe ia corrigir, o pai não deixava. Aí o filho está preso lá. Você pensa que é só aqui na cidade? Em todo o Brasil, todo mundo aí, filho de crente, com problemão. Com depressão. E outras coisas mais. Filhos, ô pai, estende essa vara. Você fustigar o menino, não vai matar ele não. Mas vai livrar a mão dele de onde? Mas eu quero que meu filho seja, vá para o céu. Olha, mas não corrige, meu Deus do céu. Será que essa pessoa está guardando os ensinos de Deus? Como vai ter uma casa abençoada? Se não faz do jeito que Deus ensina? Fica chateado um com o outro. Às vezes mais é as mães que ficam chateadas quando o pai quer corrigir. Mas tem muito pai que fica chateado quando a mãe quer corrigir. Está vendo que a casa está dividida? Está vendo que o que Jesus ensinou que essa casa vai cair uma hora ou outra? Está vendo que você vai trabalhar e depois você vai ver tudo escorrer pela mão igual o óleo? Está vendo que a prosperidade não vai estar ali? Vai lutar, vai ser uma peleja por conta da divisão? Porque a casa vai cair não é de uma vez, não. Primeiro vem a chuva e o vento vai correndo por baixo, as colunas, e depois a casa cai. Demora. Demora. O pai nunca tem trabalho de um filho, minha mãe, contra o pai ou contra o outro. Não, os dois têm que se juntar contra o menino. É ensino de Deus. Guarda para que a casa seja abençoada, para que tenha filhos obedientes, para que você possa contar com ele quando ele for homem. Ensina essa palavra para esse menino. O menino não quer fazer nem a lição do colégio, só pensa em jogar bola, sair correndo e ficar no computador, no videogame, no celular. Manda fazer a lição, vai para a escola sem fazer a lição. O pai é chamado lá, a mãe é chamada lá, passa vergonha. Seu filho não aprende. Não é que não aprende, é que não quer aprender. Gasta todo o tempo no jogo, no brincadeira. Se não quer fazer a lição, você acha que vai ler Bíblia? O menino não é Bíblia, o menino não sabe nem que abre aí em Levítico, ele não sabe nem que tem livro chamado Levítico. Abre em Sofonias. Existe na Bíblia livro chamado Sofonia? Onde? E não acha nunca. Aí esses meninos querem ter ministério, quer louvar, quer tocar, quer fazer algo na casa de Deus, quer fazer teatro. Não sabe nada de Deus, meu Deus do céu. Quer subir no altar, quer estar à frente de alguma coisa. Só se for para acontecer o que aconteceu com os filhos de Arão. Eu creio que nenhum pai e mamãe quer que aconteça com seu filho o que aconteceu com os filhos de Arão. Quer? Mas por que os filhos de Arão morreram? Diante do altar de Deus. Eles formaram um fogo estranho. O que uma criança, um jovem, um adolescente, um varão, uma varoa tem para oferecer à igreja se não é Bíblia? É fogo santo ou fogo estranho? Tem que saber o que está falando. Tem que demonstrar temor. Pensa que toda criança é igual Samuel lá de Eli, que mesmo vendo os filhos de Eli fazendo coisa errada, ele fazia as coisas certas. Hoje os meninos, em vez de buscar Deus, aprender de oração, tudo, só quer brincar, só quer jogar, quer namorar, né?
e depois que está no altar, vai sair das fraldas. E o pai às vezes ainda não mexia, não. Eu não quero que meu filho morra, não. Então, como meu filho estava meio sem querer ler Bíblia, sem querer ouvir, sem querer participar, não tinha vez, não. Não vai fazer nada na igreja. Nada. Porque eu estou protegendo ele, não estou boicotando ele, estou protegendo ele. Ou Deus, você acha que Deus ainda não mata? Ele é o mesmo? Está lá em Apocalipse 3, tem gente que vive, mas está morto. Aquele dia vai ser chororô. Para tudo que você for fazer nessa vida, para você viver, respirar, você precisa guardar os mandamentos de Deus, promessas de Deus. Vai ter uma longa vida, vai ser abençoado. Eu vou repetir o versículo 2. Pois eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e prosperidade. Vai em Deuteronômio 30, 15, 16, ó. Você vai ter filhos e filhos e filhos. Tá? Você não vai perder seus filhos. Nós estamos vendo aí o que acontece com o mundo. Mesmo assim, a gente não se entera. Tudo que o mundo está passando aí, as dores, os sofrimentos, as angústias. Só que às vezes o crente se sente atraído para lá também. Pastor, não posso fazer nada. Claro que pode, isso é livre. Nós podemos todas as coisas, mas nem tudo nos convém. Podemos todas as coisas, mas nós que temos que chamar de Deus, filhos de Deus, não podemos nos deixar apegar a isso. Não está escrito? Como é que vamos se esquecer dessas coisas? E quando for amanhã, vamos estar fazendo tudo errado. Se a gente está ouvindo aqui. E você que está em casa também. Você sabe o que você precisa fazer para ser abençoado. É guardar a palavra de Deus. Se ler 4 capítulos por dia, 1 ano. Mas você pode ler 2 capítulos em 2 anos, você pode ler. Porque tem gente que fica 10 anos na igreja e não lê nenhuma vez. Pelo menos uma vez, né? Tá bom, né? Já é alguma coisa. Então, leia 2 capítulos por dia, um dia de manhã, outro à noite, então de tarde. Leia. Em 2 anos você vai ler a Bíblia toda. Você vai saber todos os mandamentos de Deus, os preceitos de Deus, os estatutos de Deus, as leis de Deus. Como Deus falou para Isaac de Abraão: teu pai guardou todos os meus mandamentos, preceitos e estatutos. Abraão andou com Deus. Deixou uma herança tremenda para a humanidade. Porque o Senhor disse: Abraão, em ti vai ser bendita todas as nações da terra. Até nós que estamos aqui, toda herança que vamos receber em Cristo é porque Deus prometeu a quem? Abraão. Aleluia. O tempo não fazer igual ao Paulo, até muito lugar. Versículo 3, pastor. Presbítero. Não te deixem no amor e a fidelidade. Ata-os ao teu pescoço, escreve-os na tábua do teu coração. O ser fiel, o amar, tem que ser constante e pleno na vida do crente. Se tem aqui 1 Coríntios 13, né? O amor nunca falha. Romanos 13. O amor como multidão de pecado. Né? 1 Coríntios 8. Quem ama está conhecido de Deus. Primeiro mandamento: amar o Santo a Deus. Segundo, teu próximo. O amor tem que ser ali, ó. Se tem alguma dificuldade, chora. Quando uma pessoa descobre que está com uma doença grave, como um câncer, ela baixa a cabeça, ela pede bem que é esperança, ela chora, porque ela sabe que o problema é grave. Só que a falta de amor é muito mais grave do que o câncer. Porque o câncer mata o corpo, a falta de amor mata a alma. Tá? Muito pior. Então, se eu discerno que eu não gosto de algum irmão, eu tenho que chorar pela minha alma. Como está escrito: vós sacerdotes,
prantear, chorar, e rasgar os ossos ao som, e nas vestes entre o altar e o alpendre. Chega cedo, enquanto não é ninguém, e clame, chore, e clame, roga, até alcançar a misericórdia de Deus, e Deus dá um coração que ama de verdade. Porque se não conseguir alcançar essa graça, também é um testemunho terrível, que vai partir sem salvação. Porque está escrito, que aquele, 1 João 4, que aquele que não ama o irmão, não sabe de onde veio, nem para onde vai. Ele não sabe que é lei de Deus, que ele precisa amar como Deus ama. Ele não sabe para onde vai, que é para as trevas. Ele não sabe, quem não ama o irmão vai para as trevas, mas ele não sabe. Ele fica guardando indiferença, Aí ele vai dormir com indiferença, Jesus vem e fica. Ou então Jesus pede a alma dele, ele parte sem salvação. Porque ele está ouvindo e está se esquecendo. Está ouvindo e está se esquecendo. Ou está desprezando, ou não está fazendo caso. Quem é o meu próximo? Perguntar a Jesus. Quem é? Nós sabemos muito bem que é. Então aqui está o nosso lado, que os nossos olhos vão perceber. Porque a nossa consciência tem a consciência. Chegou notícia lá, eu não conheço pessoalmente, chegou notícia, passei a conhecer, passou a ser meu próximo. Mas tem gente que não gosta da minha sogra, nem do sogro. Se sente incomodado. Nora, genro. Se sente incomodado, vizinho, incomoda. E agora? Porque o mandamento não é amar quem vos ama, não. O mandamento é amar a todos. E até mesmo os inimigos. Amarás ao inimigo. Eita! Não consigo, Senhor. Eu fico de fora, filho, do céu. Fica de fora das promessas. É muito simples. Nós não queremos parar para pensar. Versículo 3. Não te deixem o amor e a fidelidade. Pronto, não é para deixar. E o prêmio para quem consegue ser fiel e amar? O que acontece? Versículo 4. Então acharás graça e boa reputação aos olhos de Deus e dos homens. Olha, vai achar graça a favor de Deus, quando o amor está disposto a abençoar. Vai achar graça diante dos homens. Ninguém vai ter nada contra você. E o que se levantar dizendo que tem alguma coisa contra você, vai ser calúnia, vai ser injúria. Não vai ser verdade, porque você ama. Então ora por esse dom de amar, por esse fruto. Meu Deus, enche meu coração de amor, meu Deus, tem misericórdia de mim. Eu preciso aprender a amar, meu Deus, eu preciso. Senhor, não deixa que eu tenha diferença com ninguém, meu Deus, porque eu não quero ser cego pelas trevas, não, meu Deus. Usando a Bíblia, porque está lá. Quem não ama o irmão, está cego. Não sabe de onde vem nem para onde vai, porque as trevas lhe cegaram, vai cair no abismo, meu Deus do céu. Também Deus não quer cair no abismo, não, meu Deus. Quando eu penso na irmã, dá até um arrepio. Quando eu penso no irmão, dá até um arrepio. Não gosta disso, não. Ah, não? Vai ficar de fora da lei de Deus. Não gosta da minha sogra, não, do meu sogro, não. Dos meus cunhados, das minhas cunhadas. Meu vizinho não gosta, não? Então se prepara lá para as trevas. Não, eu quero a luz, eu quero a lei de Deus. Então ama. Seja amável, seja fiel. Cumpre o que sai da tua boca. Para dar desculpa, viu? E cumpre o que sai da tua boca. Versículo 4 de novo. Olha o que Deus vai fazer. Então acharás graça e boa reputação aos olhos de Deus e dos homens. É difícil entender esse versículo? Claro que não. E o versículo 5? Confia no Senhor de todo o teu coração e não te firmes no teu próprio entendimento. Ah, você confia nos médicos, vai acontecer o quê? Gente, eu vou falar aqui porque eu não sou contra médico. Só que tem coisas que você pode esperar que eles conseguem fazer e tem coisas que eles vão fazer que eles não sabem fazer. A pessoa quebrou um dedinho, tudo, vai para o médico e emenda. Isso ele consegue fazer, já foi provado. Teve uma cirurgia no coração, já foi provado. Mas mexer no DNA,
mexer na célula, cuidado, cuidado. Tem coisas que eles são mais curiosos do que médico. Tem questões que eles são mais Frankenstein do que outras coisas. Sabe quem é o Dr. Frankenstein, né? Não consigo falar o nome. Transilvânia. Confia em Deus. Põe a tua vida na mão de Deus. Ele pode todas as coisas. Cuidado como astucioso enganador, discirna os motivos. Versículo 5 de novo. Confia no Senhor de todo o teu coração. E não te firmes no teu próprio entendimento. Tá. Se eu não confiar em mim mesmo, vai confiar em Deus. Se você não confiar em você mesmo, vai confiar em Deus. O que acontece? O que acontece, presbítero? Versículo 6 vai dizer: reconhece em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Pronto, ele vai dar jeito em tudo. Vai dar jeito no teu filho, na tua filha, no teu casamento, vai dar jeito no teu emprego, vai dar jeito em tudo. Glória a Deus. Mas confia mesmo. Um dia eu estou trabalhando, aí o patrão, o encarregado, me chamou para fazer essa. Só que nessa época eu fazia rádio. Eu tinha um programa na rádio, chamado Rádio Filadélfia, lá em São Paulo, FM. Daí ele falou assim: eu não posso ficar não. Não, você precisa, porque a igreja está precisando. Não, depois é assim que eu não trabalho para ninguém. Só para o meu Deus. Mas o patrão pode te mandar embora. Eu falei: mas o patrão é meu pai. Meu pai não vai me mandar embora, não. A não ser que ele queira me promover. E se esse patrão da terra mandar embora, meu pai manda ele embora também. Porque ele ficou sem entender, está falando de Deus. E nunca fiquei lá nas horas. E para mim sair da empresa, eu precisei orar para Deus. Que eu fiz teste com Deus. Falei assim: eu quero sair, mas não sei se é do Senhor. Para mim saber, não seja o encarregado que me manda, não. Mas seja o patrão, o dono. E o dono nem ia lá, o dono ia lá uma vez ou outra na vida. Não é que o dono foi naquele mês lá, passou por lá para outro, chegou o encarregado e falou assim: ó, quero que você mande aquele rapaz embora. Aí o encarregado chamado Francisco me chamou: pô, irmão, ó, tem que te falar uma coisa, sem jeito. Por mim você ia ficar aqui sempre, mas o dono, ele passou e foi para mim te mandar embora. Aí eu falei: glória a Deus. Como glória a Deus, rapaz? Você vai estar sendo mandado embora, mas é de Deus. Como é de Deus? Você não tem família? É de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Me mandou embora, porque eu orei. Foi a primeira vez que eu fui lá em Bonfim. Fizemos modo lá. Foi uma bênção. Até hoje tem fruto lá. Deus fez uma obra. Glória a Deus. Então assim, é confiar. Eu estava trabalhando em outra empresa, aí ele estava grávida do Gabriel. Eu falei e disse: olha, eu quero minha conta. Aí o encarregado: mas sua esposa não está grávida, tá? Você não precisa não comer. E quantos meses ela está? De 5. Mas sim, irmãos, eu não posso, eu quero sair. Mandou embora. Fiquei 2 meses descansando, recebendo lá seguro emprego, entrei em outra empresa, continuei recebendo. A própria empresa não quis me como é que fala? Registrar. Quando acabou o seguro-emprego, me registraram. Recebi o dinheiro do seguro-emprego, recebi o dinheiro da empresa terceirizada, recebi os direitos e recebi o salário ainda. Falei: eita Deus poderoso! Comprei fralda para o Gabrielzinho. Aí, mas eu não vou para o filho. Graças a Deus por isso. Glória a Deus. Meus queridos, é a palavra: confia. Não é para confiar somente quando está tudo bem, não é para confiar em todo o tempo. Principalmente quando a conta está caindo, Deus nos prova. Quem mais, pastor? Presbítero Pedro. Não sejas sábio a teus próprios
Não seja sábio a teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparte do mal. Ah, eu não tenho nascido assim, não. Na multidão de conselho é o quê? Então procure conselho. Principalmente dos ministros, porque está lá. Malaquias 2, se não vai me memória. Que aos homens convém buscar o conselho dos lábios de quem? De quem? Do sacerdote. Por que o sacerdote é o quê? Porque o sacerdote é ministro de Deus. Então, eu vou consultar o sacerdote, eu vou consultar a palavra, eu vou ler a Bíblia, o que está escrito a esse respeito, para mim tomar uma posição. Está entendendo? Não é ir pensando e fazendo. Porque é caminho para o outro, todos os caminhos diante dos olhos dos outros parecem bom. Mas não é não, porque Deus pesa. Entendeu? Esses ensinos têm que estar na cabeça do crente. Porque ele tem que tomar uma decisão, fazer, depois a casa cai, e depois. O que mais, presbítero? Versículo 8. Versículo 8. Isto será saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. O que é mesmo remedinho para os ossos, para a medula, para o âmago? Algumas traduções falam âmago. Outros falam corpo. Medula. É saúde para quem guarda esses mandamentos. Para quem lembra esses ensinos aí. Não confie em você, confie em Deus. Porque vai ser saudável para o teu corpo, uma vida longa. Ai meu Deus, eu vou tomar remédio para isso, para aquilo outro. Toma o remédio da palavra. Repita o versículo. Isto será saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Estou com dor na coluna, estou com remédio de risco. Toma o remedinho certo. Confia em Deus. Jesus. Tenha prazer em Deus. Tenha prazer em vir no culto. Tenha prazer em louvar. Tenha prazer em levantar as mãos e orar. Tenha prazer em abençoar. Tenha prazer, alegria. Glória a Deus. Glória a Deus. Não venha para o culto como está caminhando para o matadouro, não. Tem que ir hoje. Ai meu Deus, eu estou tão cansado. Se eu não tivesse escalado, eu não ia. Meu Deus, eu estou vendo isso. Deus, misericórdia. Por que Deus vai ter esse prazer na vida dos seus servos, se o seu servo não tem prazer na vida dele? Não é uma coisa simples de entender essas coisas, igreja? Glória a Deus. Meu Deus, o camarada vai doente, vai no seu emprego. Quando é na igreja, fez frio, não vem. Fez muita hora, não vem. Está chovendo, não vem. Mas quando é para trabalhar pela comida que merece, vai. Vai até doente para trabalhar pela comida que perece. Será que Deus não tem uma balança? Será que Ele não pesa isso não? Que para o homem faz tudo quanto é sacrifício, mas para Ele não? Será que isso aí não deveríamos guardar no coração? Mas eu não estou escrito sobre isso. Meus irmãos, Salmo 127, para todo mundo, para os casados homens, Salmo 128, para as famílias, Mateus 6, primeiro lugar de Deus, e tantas outras passagens. Diante dele veio o que, igreja? Força e formosura onde? Crônicas, igreja, no seu santuário. Glória a Deus. A força e a formosura está aqui. Glória a Deus. Aquele Dorinha, aquele pardalzinho, contra morar na casa de Deus. Glória a Deus. Está entendendo, igreja? Aleluia. Convido o louvor para estar subindo aqui. Nós vamos continuar, presbítero. Mas, o versículo seguinte. Versículo 9. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua vida. Eu sou crente. Eu creio em Deus. Que Deus é o meu escudo, meu Belquel, é o meu supridor, meu Jeová Jireh. Mas quando colhe o fruto, tem dificuldade de ofertar ou dizimar. Mas é muito, ou é pouco, ou vai faltar. Isso é pensamento de pensar? Jesus, misericórdia. O que Deus fala
a respeito disso. Poxa, os pardal não planta, não colhe, não ajuda em celeiro, todavia o vosso Pai Celestial os alimenta todo dia. E Salomão? E mesmo Salomão se vestiu como lírio do campo, que não fia. Mesmo um homem que não se vestiu. A erva do campo que de manhã nasce e de tarde se seca. Quanto mais vocês, homens de quê? Quando ele fala sobre sustento, ali o contexto é o sustento. Ele chama os homens de quê? Homens de pequena? Porque não acredita. Não vê quem vem dele. As oportunidades vêm dele, a porta aberta vem dele, a porta que ele abre, ninguém fecha. Assim como a porta que ele fecha também, ninguém abre. Ele pergunta, vocês não devem pessoas com os pássaros, com as ervas? Quanto mais vocês têm mais valor do que elas, do que os pássaros. Então aí o versículo diz, honra a Deus na tua fazenda, com tudo que você tem. Honrar a Deus não é só oferta aí de cima, não, viu? Honrar a Deus na tua fazenda, com o teu ganho, é você ver alguém ali também, uma viúva, um órfão, necessitado, você ajudar. Você não pode dar muito, mas dá pouco. Tá? Você vê uma pessoa faminta, você suprir, e leva comprar uns pãozinhos para uma pessoa. Eu não posso fazer uma despesa por mês, mas eu não posso comprar uns 5 pãozinhos por dia. Eu não posso alegar essa com 5 pãozinhos, 100 gramas de mortadela, 100 gramas de queijo. Ô pastor, não tem, mas não tem em casa de queijo. Faz uma dica para a pessoa ter irmão também. Ou o vizinho, ou alguém que é desconhecido. Honra a Deus. Deus nos dá todo mês. Ou ainda que seja como Deuteronômio 8, falei, regrado a coisa. Te alimentei, deixei ter fome para te provar. Ainda que seja assim, não deixa faltar. Então nós podemos fazer o mesmo, podemos. Glória a Deus. Porque tem pessoas que ficam tristes, chorosas, sem saber fazer, porque a luz vai cortar. Aí você fica sabendo. Aí você, mas eu só tenho esse que eu estou juntando para comprar um carro. Meu Deus do céu. Ou comprar uma televisão, ou comprar um celular novo. Meu Deus do céu. Aí vem o mandamento, não junto tesouro na terra. Não. Começo do versículo, né? Não se esqueça dos meus ensinos, meu filho. Guarda meus mandamentos no coração. Honra o teu Senhor com tudo que você tem, com as tuas fazendas. E aí o teu celeiro vai fazer o quê? Transbordar, você vai ter fartura. Então você confia em Deus e cumprir a questão das primícias. Primícia é de Deus, pertence a Ele. Então, vamos guardar todas essas palavras. Eu aconselho você chegar em casa e, em algum momento, abrir de novo Provérbios 3, versículo 1 ao 10 e ler de novo. Olha assim. Ah, pastor, já entendi. Ler de novo. Porque é crucial para sermos abençoados.